Hoje eu quero falar com você a respeito de uma das polêmicas mais comuns em nossos treinamentos sobre retenções tributárias. A declaração do optante do Simples Nacional é obrigatória para a fonte pagadora deixar de efetuar retenção do imposto de renda? Essa polêmica não é fácil de resolver, primeiro porque a resposta varia de acordo com a natureza jurídica do contratante. Não só por esse motivo, mas também por ele, é que a gente criou, à medida que foi ganhando experiência falando sobre retenções na fonte, um quadro que dá um panorama geral das principais retenções que são exigidas das pessoas jurídicas contratantes de uma maneira geral. E esse quadro a gente batizou de QSO, Quadro Sinóptico de Obrigações, e ele consta tanto em nosso livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, como também ele é a base lá do nosso sistema web Gestão Tributária, uma ferramenta de apoio para as empresas que lidam muito com essas retenções na fonte no seu dia a dia. Pois bem, o fato é que lá no QSO a gente segrega a natureza jurídica do contratante em 4 grupos diferentes. E nas linhas A e B desse quadro nós temos as entidades federais, que são órgãos, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista da União. Para essas entidades, é necessário observar o que a IN 1234 de 2012 da Receita Federal dispõe a respeito. E lá está dito no seu artigo 6º que a declaração deve ser apresentada pelo optante do Simples Nacional, inclusive com base no modelo que está lá no anexo 4º dessa instrução normativa. O que é interessante é a gente observar que, a partir de 2015, graças a uma alteração que foi promovida nessa IN, a Receita Federal passou a admitir que, alternativamente à declaração, o tomador de serviços ou o contratante, ele substitua esse documento pela consulta na internet. Agora, se a gente pegar o perfil de quem está lá na linha C do nosso QSO, que são os órgãos, autarquias, fundações de direito público dos estados e dos municípios, para esse perfil não há nada na legislação dispondo acerca da obrigatoriedade do optante do Simples apresentar qualquer declaração. Ou seja, para um órgão público, como muitos que são clientes da gente, por exemplo, secretarias estaduais de fazenda, não é necessário ter uma declaração do optante do Simples. Aquele órgão, ao identificar que a empresa é optante do Simples Nacional, pode se contentar simplesmente com aquela consulta na internet, já que a legislação é omissa e o que a fonte pagadora precisa fazer é ter um documento para prevenir qualquer tipo de questionamento posterior, seja por auditoria externa, seja por uma auditoria interna. Agora, se eu estou falando das demais pessoas jurídicas, e aí se incluem as empresas privadas, as entidades privadas sem fins lucrativos, ou até mesmo as empresas estatais que não são da União, que são dos estados ou dos municípios, para esse perfil a gente tem também uma omissão na legislação que trata da retenção do IR-fonte, mas uma previsão de que o optante do Simples deve apresentar uma declaração lá na legislação que trata das contribuições sociais na fonte, CSLL, PIS/PASEP e COFINS. Diante desse panorama legal extremamente confuso, o que a gente pondera, inclusive lá na nossa obra, é que a Receita Federal poderia resolver isso e dar uma uniformidade de tratamento, principalmente para facilitar a vida de quem é optante do Simples. Porque a realidade de hoje é que o optante do Simples tem que identificar a natureza jurídica do seu cliente para determinar, dentre outras coisas, se ele deve dar uma declaração e qual é o modelo de declaração que ele deve apresentar. Se a ideia é que o regime do Simples seja um regime favorecido e diferenciado para as empresas que são ME ou EPP, a ideia é também simplificar ou desburocratizar o que elas devem conhecer e analisar em matéria de legislação tributária. Infelizmente não é isso que ocorre, mas fica o nosso registro, a nossa crítica que talvez, quem sabe, venha a ecoar a ponto de a Receita Federal perceber isso e melhorar a redação lá da instrução normativa, criando ali um padrão de procedimento para essas empresas do Simples Nacional. Qualquer dúvida que você tenha tido em relação a isso, veja se essa dúvida não pode ser esclarecida através de um vídeo que a gente produziu tempos atrás, antes desse projeto de publicar um vídeo por dia, e que traz um exemplo prático bastante interessante, colocando os vários perfis de contratantes e a fundamentação legal que eu citei aqui.
Caso você tenha alguma dúvida a mais, queira comentar aqui abaixo ou acima desse vídeo, fique à vontade, vai ser um prazer dar um feedback a partir da sua manifestação. Não deixe também de curtir esse vídeo e de compartilhar com outras pessoas, e não deixe também de se inscrever em nossa lista do WhatsApp para receber todos os dias, enquanto a gente estiver nesse projeto, publicando um vídeo por dia, o link para acessar o nosso conteúdo diário, porque certamente tem muito conhecimento para a gente compartilhar e agregar valor para a sua carreira. Muito obrigado mais uma vez e a gente se encontra aqui amanhã. Um forte abraço.